Boa noite a todos, amigos de Porciúncula e região. Hoje uma live especial. Nós vamos receber aqui a professora Edicineia. Um convite, que muda a característica do dia a dia pelos nossos debates, pelos nossos assuntos diários, em falar sobre as razões do município e as suas possíveis melhorias. Nós queremos mandar um abraço com muito carinho para o José Márcio ali de Purilândia, que é o primeiro que está nos assistindo aqui, professora Edicineia. E a gente se sente orgulhoso de ver que as pessoas estão dando crédito a esse trabalho bacana, que é bater um papo e falar sobre o município. Nós queremos também registrar um abraço para toda a nossa região da zona rural, Santa Clara, Fazenda do Banco, Purilândia, Caeté, Capanema, Joara, Ataca, Lajinha, Meipão, Capanema, pessoal ali da Dona Emília, Fazenda do Banco, pessoal de Capivara, pessoal da Vila da Verinha, pessoal da Barra, enfim, toda a nossa região nós queremos registrar um abraço aqui com muito, mas muito carinho. E queremos mandar um recado aqui para os advogados que estão nos assistindo no intuito de prejudicar o nosso bate-papo, que aqui a gente não está para falar mal de ninguém, não está para expressar nada contra ninguém. A gente está falando de realidades tênues que pairam sobre o município de Porciúncula. E com muita tristeza, mais uma vez, há mais ou menos entre 5 a 8 minutos atrás, disparos de arma de fogo ali no bairro Santo Antônio. Nós vamos falar isso depois que a gente apresentar e passar a palavra para a professora. E, professora Edicineia, com muito carinho, a gente faz aqui uma propaganda do nosso patrocinador oficial, que é a Padaria e Cafeteria Artesã, que patrocina um café no final da live. Acho que você não foi nem avisada sobre isso. É algo surpreendente, tenho certeza que você vai apreciar e vai gostar. E hoje tem novidade, né? A primeira live com a professora, a gente recebeu de um amigo o patrocínio para sortear essa linda camisa do Porciúncula em Foco, tá certo? Para quem mais compartilhar a nossa live hoje. Para quem mais compartilhar, tem um sorteio dessa linda camisa. Tem uma G e uma GG. Patrocínio da Cafeteria e Padaria Artesã e o Centro de Treinamento Offshore e Onshore. Tá aqui, ó. Linda camisa. Isso é sinal, professora, que a senhora vem trazendo sorte aqui para o Porciúncula em Foco. Então, nós vamos passar a palavra aqui para a professora Edicineia se apresentar. Posterior a isso, nós vamos falar uma utilidade pública, depois nós retornaremos com o nosso bate-papo. Boa noite, professora. Fica à vontade, se apresenta aí para a população, mesmo porque eu acredito que a maioria já lhe conhece. Boa noite a todos, né? Sou professora do município de Porciúncula já há 30 anos. Tenho 2 matrículas, sou concursada e é um grande prazer estar aqui hoje, né, como convidada do Luciano, para poder estar levando para a população um pouquinho, né, do que almejam os professores, a nossa classe, né, ainda tão desvalorizada, que precisa ter um olhar mais amplo, né, com mais carinho, com mais amor. E conversando com algumas amigas, né, trocando algumas ideias hoje, a gente precisa mudar um pouco, né, o foco do professor municipal. No caso, assim, procurar valorizar mais o professor, né? E temos aqui algumas solicitações feitas por amigas, né, da área da educação, pessoas experientes também. Nós gostaríamos, né, enquanto professores, Serafim, do município, que estivessem criando uma nova comissão de professores, juntamente com a Secretaria de Educação, que hoje não existe mais essa comissão atuante, né? E também, assim, sobre várias questões que precisam ser novamente pontuadas em relação à mudança de referência, que alguns professores não receberam essas mudanças de referência, segundo informações, né, por causa da época da pandemia, mas essa lei já caiu por terra, então poderia já ter sido feita uma nova mudança de referência para alguns professores que ainda não conseguiram ter o seu salário atualizado. Também tem questões que os professores pontuaram, né, que eles gostariam de estar pedindo que fosse revisto, né, com grande carinho, sobre a gratificação por merecimento, que é uma avaliação que o professor passa
e que são exigidos vários atributos, mas assim, o principal que deveria ser avaliado seria pontualidade, assiduidade e o trabalho do professor dentro de sala de aula. O estranho, professora, é que essa avaliação, eu ainda estava na Câmara como vereador à época, a senhora deve lembrar bem disso, e essa pontualidade, que deveria ser quesitos cobrados e exigidos, são de situações e de condições inertes. Porque quem avalia quem? Quem fiscaliza quem? Para que haja essa vantagem de forma legal. Porque é um direito líquido e certo, é um direito constituído, é uma lei, conforme a senhora disse, que foi do período da pandemia que caiu por terra e voltou a valer até mesmo pelo Estatuto do Servidor. Só que não tem ninguém interessado em fazer com que isso funcione. Fato esse é o que foi corrigido agora para todos os funcionários públicos, o 4,2, quando na realidade isso sequer atinge o mínimo para que vocês restabeleçam o direito de vocês na sua receita, ou seja, no seu pagamento, na sua contribuição, até mesmo pela a quantidade de desconto que é feita em cima de uma meta e o repasse que é feito na forma de pagamento, tanto para os professores em especial, como para os servidores de forma geral, não atinge a necessidade. Então, a reivindicação das colegas, né, e dos amigos, porque não é só professora, tem professor também, como nosso amigo professor Cal deve estar nos assistindo, é fato que é necessária uma modificação para que vocês passem a ter o direito de vocês mantido, porque senão não tem essa chance. É mais ou menos isso ou não é isso? Isso. E vale ressaltar que o salário do professor está completamente defasado, né? Houve tantas promessas nesse sentido e nada foi feito. Também existem questões também como vaga real, né? Que, por exemplo, às vezes surge uma vaga em determinada instituição e às vezes eles colocam um contratado, tendo professores competentes, capacitados, formados para ocupar essas vagas. Então, não é oferecido aos professores esse direito de escolha. E, às vezes, eles investem, né, com cursos numa pessoa contratada que é passageira, não que desmereça, mas é uma pessoa que não é um concursado, né? E, às vezes, o professor está lá esperando a oportunidade de ocupar essa vaga, que é uma vaga real, que, às vezes, surge, né, em certas instituições, e não é oferecida essa oportunidade para o professor. Lembrando também que o plano de carreira precisa ser revisto e atualizado, né? Porque ele foi criado há muito tempo e tem muitas questões que precisam ser revistas nessa situação, que é a situação da educação de Porciúncula. Visto que também, em 4 anos de governo, passaram tantos secretários de educação numa área que não deveria ter tanta mudança, né? Não é 4, é 7. Não é 4 anos de governo, são 7. Né? Não estou te corrigindo, nós estamos só dialogando aqui para chegar a um denominador comum. Quando a senhora fala que investe em cursos para quem não é efetivo, a senhora não está discriminando ninguém, não. A senhora está ponderando e pontuando algo que é fato pertinente. Porque por se tratar de um momento pré-eleitoral, e aqui ninguém está escondendo isso aqui é para abrir realmente um diálogo com a municipalidade, pontuando e ponderando o porquê que pessoas buscam mudanças, porquê que pessoas buscam norte diferente. É justamente na esperança de algo que se torne uma modificação, porque se você compactuar com a posição agora que está acontecendo nesse momento, que é um momento pré-eleitoral, onde o atual gestor fala de indicar alguém para o continuismo, significa que todas as classes sofrerão. E eu quero aqui ponderar para toda a nossa Porciúncula. Tentar calar alguém, perseguir alguém, é fácil. Agora, abrir a verdade é muito complicado. O que a senhora está falando, quando houve a reforma de cargos e salário, eu ainda estava na Câmara também, pude acompanhar de perto a luta de até mesmo quem apoiava o atual governo, que está aproximadamente 8 anos no poder, 7 anos e 6 meses, e falava, não vai ser assim. Você que, na época, oposição,
vota para nos ajudar. E hoje todos estão sentindo na pele, não é verdade? Com certeza. Então é necessário que a população chame a atenção do servidor público agora, do gari, né, ou do agente de limpeza, como queira, até os professores. Ai de nós, de mim, do Troia, dos guardas, dos policiais, dos juízes, dos promotores, se não fossem os professores. É incrível, você forma um médico para depois se consultar com ele. Você muitas das vezes forma um moleque que vira prefeito. Muitas vezes você forma um moleque que vira vereador. Muitas das vezes você forma um policial que vira um péssimo policial. Então, eu quero aqui pontuar, Porciúncula, que a fala da professora é tão grandiosa que envaidece a nossa busca por levar a informação até vocês. Por que não dizer que um professor forma um advogado que quer calar uma coisa bacana como essa aqui, que é o Porciúncula em Foco? Eu tive o desprazer de ver um determinado advogado que tanto me prejudicou no período que eu estava vereador, assistindo a live por volta de meia-noite, professora. Advogado esse perseguidor, ganha só para ferrar com a população ou para alguém que fala a verdade. Eu quero dizer o seguinte, ninguém pode parar o entendimento do povo. Nós temos aqui hoje com muito carinho a professora Edicineia, que também vai falar sobre as condições animais, principalmente de cães, né, e gatos, entre outros. E eu quero ponderar aqui para a população que o nosso bate-papo é isso aqui, é mente aberta. É falar, como ela está dizendo, são 4 anos de governo, esse último que ela está falando, mas ao todo são aproximadamente 8 anos. Isso. Então nós temos a segurança pública, se me permite, professora, estender aqui um pouco, a segurança pública hoje paga um alto preço pelo que está acontecendo. Aproximadamente meia hora, um tiroteio no Greenville, no bairro Santo Antônio, na rua Chilis Vieira Foli. E nós agradecemos, professora, me perdoa por estender aqui, porque eu acabei não falando utilidade pública, e vou aproveitar para falar aqui agora. Nós agradecemos a nossa Polícia Militar, que está no papel de heroína em Porciúncula, porque não tem outro meio. Nós vamos sair daqui do estúdio e não sabemos qual é a nossa condição de chegar em casa. Porque está tendo tiroteio como se fosse as zonas perigosas do Rio de Janeiro. Como que pode Porciúncula estar nesse ponto? Se nós não tivéssemos essa polícia que nós temos aqui, a militar, nós estaríamos entregues às traças. Pessoal, voltando ao assunto, a professora, eu quero mandar parabéns aqui para o Saulo Causolari, está fazendo aniversário hoje. Eu espero que ele faça um belo churrasco e nos convide, né, para que possamos compartilhar do seu aniversário. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todo o mal. Em relação ao nosso assunto, professor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dessa parte que envolve os professores, os planos de cargos e salários, que foi promessa dessa última campanha, que foi a condição do prefeito retornar ao cargo. Porque o cargo de plano de salário só atendeu 2 demandas, né, que foi um tesoureiro e um almoxarife, que está na vantagem até hoje, mais ninguém. Quando fala dessa pontuação de fiscalização, eu me lembro bem que havia fiscais entre os grupos para poder pontuar a sua remuneração por vantagens de cumprimento de horário, de pontuação, cursos que estão dando para quem não é efetivo. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, quero chamar a atenção até do sindicato, da pessoa do senhor Netinho, que o sindicato deveria estar em cima disso. Mas, infelizmente, hoje o sindicato tem até aí um pretenso candidato a prefeito próprio. E isso cria um distúrbio de entendimento na hora de fazer com que as coisas funcionem. Eu queria que a senhora falasse melhor como que está isso hoje. Está realmente em defasagem? O repasse que teve de 4,2 fez alguma diferença no orçamento de vocês que já são funcionários há tanto tempo, que ocupam 1 matrícula, 2 matrículas? Como que está isso? Infelizmente, Luciano, não faz muita diferença porque vem os descontos, né, do imposto de renda, da Caprem, que faz parte do nosso contra-cheque aí. E também lembrando, Luciano, uma coisa que eu não poderia jamais, né, deixar de falar aqui, é sobre as minhas amigas, as funcionárias de apoio da escola, tanto merendeiras quanto o pessoal de apoio, que são as serventes. Elas também foram lesadas nesse governo, né? Elas perderam 10%, elas recebiam 30% de periculosidade e insalubridade,
e perderam 10% nos seus vencimentos, sendo como 10%? 10%. Hoje elas ganham 20%, elas teriam que ganhar 30%. Inclusive, né, isso aí tem até no Estatuto do Servidor. Na época da prefeita Miriam, foi feita uma avaliação, né? As pessoas capacitadas foram às escolas para poder fazer a avaliação das pessoas de apoio, merendeiras, né? No quesito periculosidade, insalubridade. E hoje elas perderam 10% nesse último mandato agora. Então aqui também fica essa reivindicação por elas, que também são parte da engrenagem da escola, das escolas, né? Porque sem as funcionárias de apoio, sem as merendeiras, né, o que seriam de nós? E fica aí a nossa indignação, né? Também em relação a isso. É todo um conjunto, porque as pessoas sentem na hora ali dos seus vencimentos, porque ninguém vai para um concurso público por uma estabilidade única. As pessoas vão com um pensamento dos seus avanços, né? Principalmente financeiro. Porque tem triênio, tem biênio, tem uma série de ponderações que faz com que melhore, né? Simbolicamente, porque não é uma melhora significante, mas vamos lá, dentro de uma receita totalitária, você ter menos 10%... É complicado. Ainda mais quando é avisado de última hora, como foi, se eu não me engano, ano passado, que elas perderam esses 10% sobre o vencimento delas, né? Aí eu te falo, como que fica o sindicato nesse quesito em defender, brigar, apoiar, questionar a gestão pública para que isso seja respeitado? Eu creio que fica um tanto quanto omisso, né? Tanto é que eu era sindicalizada e eu me afastei. Eu saí do sindicato. Não dá para acompanhar o sindicato de Porciúncula? Não dá, infelizmente, né? Eu tô porque falando... seria o órgão, né, que resolveria... Competente, né? Competente para poder brigar por nossos direitos, né? Porque são direitos adquiridos. Inclusive, a gente precisa arrumar solução para esses problemas que pontuaram, né, que questionaram, pediram que a gente desse esse recado à população, né? Como tem sido a situação do professor, do pessoal de apoio, né, das merendeiras no município de Porciúncula. Isso atinge toda a classe de funcionário público, né, professora? Com certeza. Quando a gente está aqui falando especificamente de uma classe, porque a professora Ediciné é uma professora. Então, ela está ponderando aqui algo que as próprias colegas, os amigos ali, professores, chegaram ao ponto do denominador comum de falar que há um momento de dificuldade, de falta de apoio direto, né, norteando a sua renda per capita, a sua arrecadação, a sua receita. E quando você olha para um município, tá, pessoal, a gente, mais uma vez, eu quero aqui frisar, nós não estamos aqui a falar de personagens CPF, não. Nós estamos falando de gestão pública. Se a gestão é pública, nós podemos falar à vontade, desde que não atinja a idoneidade de ninguém. Então, a idoneidade que está sendo atingida aqui é dos servidores. Nesse momento, representado pela professora Ediciné, os professores. Mas aí a gente estende ao servidor como o varredor de rua, né, o agente de limpeza, o enfermeiro, porque todas as classes foram atingidas. Né? Essa falta do repasse totalitário, que é direito constituído ou direito líquido e certo, e vislumbra ser garantido pelo Estatuto do Servidor, que em Porciúncula isso sequer já foi respeitado em algum momento, a gente traz à tona para que a população possa observar, entender e começar a administrar mentalmente o que está acontecendo agora. Então nós pedimos a todos vocês para que observe a fala aqui da professora e do nosso bate-papo, não se esquecendo, rapidinho, da professora, do sorteio para quem mais compartilhar a nossa live, dessa linda camisa aqui do Porciúncula em Foco, patrocinado pela Cafeteria e Padaria Artesã e Centro de Treinamento Offshore. Essa camisa aqui é um presente de um patrocinador que achou interessante o nosso bate-papo e doou 2 camisas, uma para essa live e uma para a próxima, para quem mais compartilhar. Vale para Santa Clara, vale para Purilândia, vale aqui para Porciúncula e vale para toda a nossa zona rural. O que mais compartilhar estará concorrendo essa linda camisa aí, presente de um patrocinador oculto e também da Padaria e Cafeteria Artesã. Eu gostaria, professora, retornando aqui, que a senhora ponderasse isso para chegar onde os professores, os servidores entendessem
qual é a ideia que a gente pode pensar de melhoria no futuro para Porciúncula? É só mesmo a revisão do Estatuto do Servidor? É só mesmo a revisão dos planos de cargos e salários? Ou tem algo mais que dê para moderar e ponderar em favor do servidor público, sendo ele professor, enfermeiro, gari, agente de limpeza, enfermeiro, monitor? O que a senhora pensa sobre isso? Eu creio que o pilar, né, que a base dessa discussão seria realmente essa revisão do plano de cargos e salários, que eu acho que ali está tudo que ser nessas questões, né? Então, eu creio que esteja a solução nessa revisão do plano de cargos e salários. Então, a Totoca acabou de compartilhar, que eu falei do sorteio da camisa, a Totoca foi... Um abraço aí, Totoca, lá de Purilândia. Então, pessoal, o que a professora está falando aqui sobre a necessidade da revisão, eu vou pontuar algo mais aqui, porque, observa bem, quando nós olhamos para os professores, quando nós olhamos para os servidores no âmbito geral, nós vemos deficiência em diversos pontos, além dessa falta do repasse totalitário. É uma vergonha total a falta da arrecadação, da contribuição, porque, como bem disse a professora Edicineia, é descontado imposto de renda, tem prestação de conta, tem as cobranças e as exigências. Na hora de receber, não é pago. Na hora de investir na qualificação de um professor, ou de um supervisor, ou de um diretor, dá para cargo de confiança. No meu entender, isso é uma lavagem de dinheiro, porque como é que você vai preparar alguém que não está na casa? É muito prático. Faz concurso, a pessoa se torna um servidor efetivo e a partir daí ela passa a ter seus direitos adquiridos de fazer os cursos, de aumentar a sua grade curricular para definir de forma melhor e assim está no âmbito de ensinamento externado ao que ele teve no curso, o que ele buscou de conhecimento. Agora não adianta eu pegar para poder ter curral eleitoral, porque Porciúncula está uma vergonha, falta meia hora para a eleição, estão empregando gente. Você chega no PU, você não sabe quem é um recepcionista. Eu tenho até uma sobrinha que formou técnico de enfermagem recentemente em Tombos, mas a maioria das coleguinhas dela está no PU. São 50 técnicos de enfermagem, nomeado, ou cargo de confiança, para 2 pacientes. Prova disso foi o dia do evento que o garoto teve com a faca ali no PU. Tinha mais técnico de enfermagem do que paciente. Uma guarda desarmada, que não pode ter. Uma guarda sem o quesito total, que é um escudo para um CDC, né, um controle de distúrbio civil, um cacetete decente, uma algema, só para conter ali, fazer o poder moderador para fazer com que a sociedade funcione, com que a sociedade ande. Professora, tudo bem que o assunto é educação, mas esse tiroteio dali de hoje me chateia, porque você começa a vislumbrar que se não fosse a Polícia Militar de Porciúncula, nós estaríamos abandonados. Mas a polícia aqui ela está se desdobrando. Não tem o efetivo necessário, mas estão fazendo mágica. E eu quero aqui puxar farinha para a Polícia Militar de Porciúncula. De coração. Nos ajudem, porque o nosso bairro precisa de vocês. Precisamos da guarda também. Mas sem os seus acessórios devidos, não vá, porque o negócio ali está feio. É marimbondo sem asa, deixando a gente a ermo. Por que eu estou aproveitando, professora, para puxar esse assunto para dentro da nossa live? A senhora é professora, teve diretora do Jardim, não foi isso? Isso. Qual é a segurança que essas crianças têm com esse monte de tiroteio que está acontecendo aqui? Vamos pensar aqui, João Brás. Vamos pensar aqui, Jardim de Infância. Vamos pensar aqui, Instituto. Vamos pensar aqui, Brizolão. Gente, nós estamos a ermo. Os guardas recém-formados, por exemplo, professora, que estão sempre próximos agora às escolas, você vê que eles estão só com a camisa para identificar que é guarda, porque não tem um uniforme, não tem uma farda, não tem um tênis da guarda, é deles, é próprio. Como é que é isso? Em relação a isso, Serafim, eu gostaria de pontuar também que eu tenho um sonho que haja uma mudança nessa situação da segurança pública de Porciúncula. Eu tenho essa esperança que a guarda, né, enquanto segurança pública, tenha condições de trabalhar com todos os EPIs, com todos os equipamentos, com viaturas, com tudo que eles têm, né, direito, né, e que não são valorizados também.
nesse governo. Infelizmente, são perseguidos, não são valorizados. A perseguição já é um marketing desse governo, isso é fato. Né? Quem foi mais perseguido que eu por se tornar um simples vereador de oposição? Quantos milhões não foi gasto para me afastar do cargo? E o mais incrível é que são concursados, né? E pois perseguidos. É muito triste essa situação também, né? O que acontece, professora? Quando o homem, na sua vaidade, entende que o poder de um prefeito, quando ele está no cargo ali, que é um cargo eletivo, que chama poder discricionário, e ninguém pode tocá-lo, ou que ele tem foro privilegiado, igual um deputado, até sair do mandato, sinceramente, ele vai fazer o que ele quer. Chama poder discricionário, é isso que o prefeito tem. Então ele persegue, maltrata, machuca, eu estou falando no âmbito geral, não estou falando do nosso aqui. Porque ele é tão meu fã que ele me assiste por qualquer momento, o negócio dele é me processar. Ele gasta dinheiro que for para poder processar o nome Luciano Serafim. Então nós estamos falando no âmbito geral, de todos os prefeitos do mundo, do país. Chama poder discricionário. Enquanto existir essa prerrogativa de poder discricionário a um prefeito, ele faz até o que não pode. Tudo bem. Ele vai prestar conta na terra, vai prestar conta a Deus um dia, mas vai prestar conta. Em Porciúncula não é diferente. A perseguição é nítida. Né? Nós tivemos recentemente um servidor que foi cortado R$ 2.500 de seu salário, simplesmente por ele não apoiar esse projeto macabro que aí está de um governo para esquema e para milionários. Então eu gostaria que a senhora pontuasse, ponderasse também sobre os animais, que a senhora pudesse falar aí também da guarda, fique à vontade, porque eu vejo a necessidade da guarda em auxílio com a polícia militar, porque nós estamos perdidos. Não estamos mais porque a gente tem policiais operacionais. Eu tenho um irmão que é policial, infelizmente, acho que é LS que fala, licença de saúde, sofreu um acidente de moto. Mas eu fico triste, porque a polícia depende também do apoio do poder público municipal para que as coisas, para que a engrenagem funcione. E em Porciúncula é fato, é sabedor de todos que não tem fã da polícia militar dentro do poder público hoje. Então, diante disso, a gente vislumbra aqui a falar com a sociedade para que olhe com carinho o norte que a gente pode tomar daqui para frente. Fica à vontade. Agora a segunda parte, né, do tema aí, que são os animais de rua. Todos já me conhecem. Tem 8 anos que eu faço esse trabalho como protetora autônoma, né, em relação aos animais de rua. Porciúncula hoje é uma cidade com grande número de abandono de animais, principalmente cães, né? Gatos também têm abandono, mas geralmente quando um gato é abandonado, principalmente se for filhote, ele consegue uma adoção muito mais rápida que uma adoção de um cão. E geralmente os cães, né, os escolhidos para adoção são os de porte pequeno. E a gente geralmente não tem cães de porte pequeno para adoção. Hoje eu tenho, sobre meus cuidados, né, 21 animais de rua. Sobre meus cuidados, vacinados, castrados, né, são animais que eu resgatei e que por ser de porte médio a grande eu não consegui adoção e a gente vai pegando um amor muito grande e vai ficando com eles. Isso de forma voluntária, autônoma? Isso, de forma voluntária, não recebo nenhuma doação, não recebo nenhuma ajuda, né, é tudo mesmo do meu orçamento que eu tiro para cuidar desses animais. Né? Inclusive, a gente fez um resgate agora, sexta-feira, né? Estivemos lá no pronto-socorro, lá na unidade mista de saúde, e até acharam que a gente estava indo lá filmar a unidade mista de saúde, enquanto estávamos procurando há uma semana um cachorro com bicheira nas costas, uma situação grave. Eu fiz uma série de vídeos esclarecendo à população o que eu estava fazendo lá nos fundos da unidade mista de saúde, né? Mas quando eu era, né, quando eu fazia parte do atual governo, eu já entrei lá várias vezes para ajudar animais de rua, dar medicamento, mas agora, né, que eu fiz outra opção, foram questionar o que nós estávamos fazendo lá, né? Mas eu publiquei todos os vídeos e eu tenho no meu Instagram, quem quiser ir lá nos stories assistir, tem toda a explicação, né? O animal está na nossa casa, foi resgatado, está sob nossos cuidados e já está medicado e né, uma situação muito grave de miíase, que é bicheira, né? E em relação ao controle de zoonoses, até hoje nós não temos no município de Porciúncula.
que é o controle das doenças transmissíveis, né, pelos animais de rua. Nós não temos castração mais, a castração está parada desde setembro de 2023. Nós temos o projeto RJ Pet, mas o Noroeste Fluminense foi contemplado também, mas está parada a castração desde setembro de 2023, então estamos numa situação de calamidade. Nossos animais hoje não estão podendo ser castrados mais, os animais de rua, né? E também até hoje não foi feita a tal da casa de passagem que o Ministério Público pediu que fosse feito. Para quando acontecer uma situação de um animal grave como esse, né, o negão que está lá na nossa casa, que ficasse nessa casa de passagem até se recuperar, depois fosse castrado e poderia até voltar para a rua chipado, né? Porque hoje você pode colocar chip nos animais de rua para você ter um controle, para saber quais são os animais cadastrados. O Poçunga é capaz deles roubar o chip depois que colocar, é um perigo. É complicado, né? Então, diante disso, vou pegar um gancho na fala da senhora. O Marilson falou aqui que eu tô igual o Faustão, que eu não deixo você falar. Um abraço, Marilson. Nós queremos mandar um abraço aqui com muito carinho pro Projeto Solar e Engenharia e Soluções. Sempre em promoção ali do outro lado da ponte, né? Projeto Solar e Engenharia e Soluções. Então fica aí o nosso abraço a todos. E eu quero dizer aqui o seguinte, sobre a casa de passagem em relação ao pedido do Ministério Público. Isso não vai acontecer. Sabe por quê, pessoal? Porque agora, eu volto a repetir, é um momento, professora, de pré-campanha. Isso vai virar slogan de campanha. Isso vai virar slogan de campanha para eles. Como teve o hospital veterinário exatamente. Há 4 anos atrás. Falou que ia ter hospital veterinário, falou que o PU ia comprar o prédio do hospital para poder voltar a nascer posto de ambulância. Mentira. Tudo mentira. Então, nesse momento presente agora, achei bem ponderante uma fala da senhora em relação aí nos fundos da unidade mista de saúde para ver o cachorro que ali estava com lepra, com ferida. Quando a senhora era governo, tudo podia. Hoje já foram logo para criar um problema. Fato é, dentro do nosso fato eu quero mandar aqui um abraço também para o nosso Web TV, está nos assistindo ao vivo aí. Obrigado por compartilhar o nosso trabalho. Aí, Web TV, nós temos aqui, ó, um patrocínio para quem mais compartilhar a nossa live ganhar essa linda camisa do Porciúncula em Foco com o patrocínio também da padaria e cafeteria Artesã. Nos ajude a divulgar aí para que a gente alcance mais pessoas. Em relação ao cão que estava lá nos fundos da unidade mista, nós queremos dizer o seguinte: o espaço público também ele deve ser controlado, eu concordo. Agora, essa forma perceptiva de achar que porque você não é governo, de achar porque... Primeiro, você é funcionária pública. A senhora é funcionária pública. Segundo, que o bem que a senhora faz de forma voluntária e autônoma, ele é digno de mérito. Então, por que tentar impedir? Por que criar essa casaca, essa picuinha nojenta, que faz com que, se a pessoa não for valente, não tiver um propósito de ir adiante, a pessoa entra até em depressão, fica triste. Será quando que nós vamos ter um governo em Porciúncula que olhe para o bem comum sem ficar naquele massageamento de perseguição? A senhora entende o que eu estou falando? Com certeza. Não esquecendo também, Luciano, que é obrigação do poder público municipal, do executivo, a situação dos animais em estado de abandono. E não dos protetores. Não é obrigação dos protetores, não é obrigação das associações, das ONGs. A obrigação é do poder público, ele deveria estar correndo atrás de resolver a situação dos animais de rua. Nós fazemos por amor, nós fazemos sem remuneração, fazemos por amor, com dinheiro do nosso bolso, pedindo doação às vezes nas redes sociais. Professora, o vereador Magno Brasolino andou postando um saco de ração ali no Centro Cultural, que ninguém sabe para onde foi, se ele levou aquilo para casa, se ele deu para os outros, se ele doou para quem cuida de cachorro como a senhora. Fica aqui uma pergunta, que perguntar não ofende ninguém, também não é crime. O vereador Magno Brasolino, depois de quase 4 anos de mandato, apareceu ali com uns 30, 40 sacos de ração, se não me falha a memória. A gente gostaria de saber, Magno Brasolino, vereador, onde foi esse saco de ração? Para quem foi doado? Tem um registro? Ou isso foi só uma ponderação para o momento pré-eleitoral? A senhora recebeu algum tipo de ajuda dessa ração que veio para o município, que virou slogan do município? Então, para quem cuida de animais como a senhora de forma voluntária, e também deixa aqui a pergunta para as associações,
e sintam-se convidados para vir aqui trocar uma ideia a respeito das rações que foi apresentado ali no Centro Cultural. A senhora recebeu ajuda? Ô, Luciano, na verdade, eu recebi um saco de 20 quilos doação da Associação de Proteção dos Animais, né? Para os animais que eu cuido na porta da minha casa, porque eu também compro ração não só para os meus, mas para os animais que eu cuido na porta da minha casa. Mas recebi das mãos das meninas da Associação Anjos de Patas, entendeu? Então, assim, até agradeço as meninas aí, elas fazem um trabalho muito bacana, muito digno também de ser reconhecido. Igual eu falo, eu não faço parte de associação, né? Sou protetora autônoma, já faço trabalho de formiguinha há 8 anos, mas o trabalho delas também é muito árduo. Todo problema, às vezes as pessoas jogam, né, para elas resolverem. Para nós, de um modo geral, né, que gostamos dos animais, que amamos os animais, mas assim, é uma situação muito complicada a gente fazer esse trabalho praticamente sozinho, sem o poder, sem o apoio do poder público, né? É muito complicado, muito complexo. Professora, nós vamos partindo para a reta final da nossa live. Depois eu vou passar para a senhora ponderar mais algumas coisas, fazer suas considerações finais, mandar um abraço para a sua família, enfim. Mas antes eu quero aqui justificar para toda a população que o nosso convidado de hoje seria o Dr. Edson do Carmo, que sofreu um acidente ontem por volta das 10h40 da noite, e o mesmo teve ali uma fratura no seu braço, se encontra no PU, na unidade mista de saúde, aguardando transferência para Itaperuna para uma possível cirurgia, segundo informações. Então, esse é o motivo, e eu quero aqui mais uma vez agradecer a senhora por aceitar o convite de pleno atendimento, porque é difícil você repor alguém no local que não tenha combinado. A senhora, né, foi sucinta em atender o nosso chamado, nossa convocação aqui para estar falando dos seus pensamentos, da classe que a senhora vive hoje, que é os professores, para falar a respeito dos animais, que é um trabalho voluntário e autônomo que a senhora faz. E eu quero dizer para a população que, né, peça a Deus aí pelo Dr. Edson do Carmo, mesmo já tinha, né, combinado tudo certinho, infelizmente sofreu um acidente e se encontra ali no PU. Então é necessário que as pessoas tenham coragem e capacidade, como fez a professora, de se dispor a vir falar abertamente. E repito mais uma vez, aos advogados que estão nos assistindo, com o único intuito de calar, censura não funciona. E a gente está aqui buscando abrir a mente da sociedade como um todo, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido em relação a oportunidades de desenvolvimento para o nosso município, seja nos planos de cargos e salários dos servidores, seja para os nossos empresários. O professor, que eu sempre falo aqui, que a sociedade Porciúncula tem que orar pelos nossos empresários, que não está deixando faltar aí serviço de pintura, serviço de reforma, enfim, tem até passeador com cães, né, já que o assunto pertinente aqui, tem 3 pessoas que eu conheço que ganham dinheiro levando os cães para passear. É uma coisa dinâmica. E falando aqui dessas colocações, eu fico observando que se não fosse os servidores públicos, se não fosse os empresários do município, né, você olha hoje para uma potência de emprego como Ronaldinho do Friaça, Sidney da Padaria, Mercado Fluminense, Posto de Gasolina, o que seria de nós? E o que vem complementando isso é a galera que trabalha embarcada, né, que além de ter passado pelo ensinamento de vossas senhorias professores, buscam cursos, inovações e adentram o mercado offshore, garantindo assim a sua receita de forma diferente. Então eu quero aqui falar a todos, justificar a todos a falta hoje do Dr. Edson do Carmo, mas o mesmo disse que na primeira oportunidade posterior à sua possível cirurgia, estando em êxito, ele virá aqui para bater um papo muito bacana com a gente sobre direitos e deveres do cidadão porciunculense, por que não do cidadão do nosso país. Então nós vamos devolver a palavra à professora para estar fazendo as suas considerações finais, e a gente está apresentando mais uma vez hoje um patrocínio que a gente recebeu de forma oculta, de uma camisa do Porciúncula em Foco, para quem mais compartilhar em forma de brinde, incentivando as pessoas a levar informação aonde seja possível alcançar. Fica à vontade, professora. Eu agradeço aqui minhas amigas, né, professoras, que deram sugestões, né, do que poderia ser levantado aqui hoje, porque nada melhor que ouvir o professor, né, que está na sala de aula,
que está no dia a dia com a criança, com a família da criança, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, né? Minhas amigas também de apoio, merendeiras, coordenadoras de turno, secretária da escola, auxiliar de secretaria. Quero mandar um grande abraço aqui para minha querida tia Nina, lá do Jardim de Infância. Minhas amigas aposentadas, minhas amigas, né, diretoras de escola. Sabemos que a função de diretor de escola não é fácil. Todo mundo deveria passar um dia pela cadeira do diretor para ver o quão difícil é estar lá, né? E também parabenizar e agradecer as meninas também das associações, né? No caso, nós temos aqui a Associação Anjos de Patas. São meninas, assim, são poucas meninas, né? São poucas... Eu conheço a Adriana Fernandes. Adriana Sanches. Tem a Adriana Sanches, a Carolina Sanches e a Gabriele Valentim. São guerreiras também, né? Fazendo um trabalho bem bacana, correm atrás. Não está tendo castração no município, elas estão fazendo campanha para castrar em outra cidade, que é mais barato. Enfim, né? Parabenizar também outras amigas minhas que são protetoras, a Adriana Fernandes também, sim. Que é protetora de animais há muito tempo, desde quando eu comecei. E também a Márcia, né? A Márcia da Stene, a Cassinha. São várias pessoas, a Emilce, que trabalha no Lessa. São muitas pessoas. São pessoas ocultas, né? Que não aparecem, mas estão sempre em atividade. A Lena Monteiro, lá do depósito de água da Lena, a Solange. São pessoas, assim, guerreiras que fazem no anonimato, sem querer reconhecimento, sem querer mérito, a troco mesmo do amor dos animais por elas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, com certeza. Quero registrar um abraço aqui especial. O Sansão, prefeito aqui de Antônio Prado, está vindo aí com uma belíssima festa. E o mesmo tem ali uma casa de passagem para os cães, né? É um exemplo a ser seguido, porque eu não entendo, Porciúncula, dinheiro tem. Em 8 anos, nós tivemos a maior receita de royalties do estado do Rio de Janeiro. Estou falando e posso provar, além de estar no portal aí da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Nós recebemos mais royalties do que toda a história do município de Porciúncula. Por que não pode ter uma casa de passagem para os cães? E lembrando, Serafim, que hoje o controle de zoonose não pertence mais à Secretaria de Agricultura, e sim à de Saúde. E assim, vem verba destinada, né, específica para animais. Basta correr atrás, basta tentar sonhar. Não, a verba vem, você só não consegue enxergá-la. É impossível. Então, pessoal, o Marilson, que reformulou aqui essa informação sobre ali, a gente sabia, mas não iria comentar. Então eu registro um abraço para o Sansão, agradeço o Marilson aí. E eu, fechando o vídeo de hoje, mais uma vez eu quero dizer para todos de Porciúncula e região, o nosso intuito é único, é explanar para a sociedade, falar aquilo que é pertinente, para que todos tenham entendimento do que pode ser feito em relação de possíveis mudanças para um município tão bonito, tão bacana, tão rico, se você parar para analisar um pouquinho, Cachoeira do Zé Lima, Torre de Parapente, Pedra do Sapo, Pedra do Perinel, se a gente for ficar pontuando aqui a fazenda ali da Barra, né? Fazenda São José, nós temos uma riqueza natural que pode fazer com que Porciúncula se apareça de forma nacional. Só que nas mãos de quem tá, fica muito moderado, porque se não tiver moeda de troca, o mínimo que você vai conseguir é uma perseguição, uma troca de lugar, te esconder, tentar te humilhar de alguma forma, botar pessoas problemáticas para poder tentar te atacar ou criar confusão, ou perseguir a vida alheia. Então, nesse momento presente, eu chamo a atenção de vocês para esse bate-papo, porque a necessidade de olhar para um horizonte, um norte, de forma diferente. Então, professora, quer mandar um abraço especial para mais alguém? É isso aí? Eu acho que já falei de todo mundo. Então, se eu esqueci alguém, por favor, me perdoem, né? Está considerado. Nós queremos aqui fechar a live mais uma vez, mandando um abraço aí para a galera do Projeto Solar. Engenharia e Soluções, fica ali do outro lado da ponte, sempre em promoção na área de iluminação e eletricidade. Padaria e cafeteria artesã. Nós ganhamos aqui uma camisa para sortear para todos. A camisa bonita do Porciúncula em Foco, que foi mandada fazer com muito carinho, para quem mais compartilhar a nossa live, para levar conhecimento às pessoas de fatos pertinentes em relação ao nosso município. E aqui eu quero chamar a atenção
da Polícia Militar de Porciúncula e, ao mesmo tempo, agradecer com grande ensejo, pois a Polícia Militar de Porciúncula tem feito todo o esforço necessário para atender a nossa demanda, que não está fácil. Eu recebi há 2 minutos ou menos marcas aqui de tiro no balcão ali da... Eu não sei se é um bar, se é uma lanchonete, que é aquele ali que o Edmar tem, marcas de tiro. Eu vou estar postando aqui nos meus stories, acredito que os grupos aí já tenham visto. É uma tristeza para um município tão pequeno, onde é governado de forma estranha, e nós estamos literalmente preocupados com a nossa segurança. Fechando, eu quero aqui ponderar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o deputado Sóstenes, para o deputado Felipe Poubel, para o deputado Márcio Gualberto, para a deputada Cristo Nieto, que são pessoas que a gente acredita. Eu não vou falar aqui do deputado Jair Bittencourt, porque eu não acredito nele. Sou eu falando, Luciano Serafim, eu não acredito nele. Mas eu quero falar que para esses deputados que nós acreditamos, dê uma olhada para o nosso município e para a nossa polícia em termos de reforço, bem como a Guarda Municipal, porque as câmeras de Porciúncula só tem uma pessoa olhando. Isso é grave. As câmeras de Porciúncula deveriam estar na Polícia Civil, na Militar ou na base da Guarda. Esse negócio de secretário com suspeita de corrupção está controlando as câmeras, a polícia está tendo que pedir benção a secretário para olhar quem fez o quê, sequestro, assalto em mercado, entre outras coisas. Isso está por fora. Eu imagino até que essas câmeras sejam para poder continuar gravando vídeo de TikTok. Tá bonitinho, arrumadinho. Pelo amor de Deus. Alô, Polícia Militar. Alô, Polícia Civil. Alô, Guarda Municipal. Essas câmeras têm que estar na mão de vossas senhorias. Se for para ficar na mão de gente suspeita, nós estamos enrolados. Eu sou o primeiro alvo. Porque eu não vou regar para ninguém. Esses advogados que estão nos assistindo e tentando nos prejudicar, deveriam olhar essa situação. Porque até vocês estão em risco. Como é que pode um município estar sendo todo filmado, sendo monitorado por uma única pessoa, que os agentes que deveriam nortear a nossa segurança não têm acesso? Isso é desvio de finalidade. Isso é crime, Porciúncula. Não pode. O assalto que houve no mercado do senhor Edmar ali no São Sebastião, a polícia teve que pedir benção para um secretário. Onde vamos parar? Tem que ter mudança, meu povo. Vamos junto pedir a Deus para que nós sejamos atendidos por esses deputados que nós falamos. Porque eles sim podem pedir algo determinante para o município, tanto para a Polícia Civil, para a Militar, quanto para a Guarda. Não dá para Porciúncula ser controlado por alguém que põe a vida da gente em risco. Olha aí, vou postar nos meus stories as marcas de tiro ali no biongo do Edmar. E se pega numa criança, numa mãe, num deficiente, num idoso, como é que fica? Tá grave essa situação. Alô, Porciúncula. Alô, deputados Felipe Poubel, Sóstenes Cavalcante, Cristo Nieto e Márcio Gualberto. Nós precisamos da atenção dos senhores. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Professora, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Deus te abençoe, te proteja, te dê um norte, te faça ter sucesso nas suas projeções. Agora nós vamos curtir aquele cafezinho da padaria e cafeteria Artesã, em breve ali na rua São Sebastião, próximo ao André Dentista, super útil, e a relojoaria ou loja de chave do Thiago. Boa noite a todos, fiquem com Deus.